Olá, segunda-feira é dia de receber os doutores no Boa Tarde, hoje com um programa que é dedicado a todos os nossos espectadores, dedicado a si, que nos contactou via telefone, via e-mail ou Facebook, com as suas dúvidas. Vamos ver o que é que os nossos médicos especialistas vão responder. Um forte aplauso para os doutores do Boa Tarde. Ora, muito bem-vindos. Cá estão hoje os doutores do Boa Tarde. O painel desta segunda-feira é composto pela médica oftalmologista Rita Diniz da Gama, pelo médico de Clínica Geral Pedro Lopes, pela médica ginecologista Bárbara Betancourt e pelo médico pediatra Sérgio Pinto. Doutora Bárbara, hoje vamos começar por si. Hoje estamos aqui a responder às dúvidas dos nossos telespectadores. São sempre muitas, respondemos àquelas que é possível. A primeira vem de uma telespectadora que partilha connosco um problema que a tem preocupada. É a Marta Cruz. Ela diz que se sente constrangida com os pelos que lhe foram surgindo na zona do mamilo. Diz que já a retirou com uma pinça, mas que eles voltam a nascer. Doutora Bárbara, antes de mais, antes dos conselhos à Marta, isto é uma coisa normal, acontece com muita gente. E às vezes associada a um tipo de contracepção, com um tipo de hormonas ou outro, pode aparecer mais. Há mulheres que têm, e de facto fica muito inestético. Até uma questão que aborda várias vezes nas suas consultas. Sim. E claro que a pinça é uma solução, mas se calhar às vezes quando são muitos, e nós sabemos que muitas vezes acabam por crescer, pode haver outros métodos, pode-se fazer inclusive a cera, desde que seja com o bom senso, não arrancar, de ser uma coisa progressiva, tranquila, devagarinho, não ser ali um arrancamento inteiro. Isso é quase tortura. Exatamente, desde que não seja tipo tortura, desde que seja com bom senso. O que fica muito na cabeça das mulheres é, bom, isto, pelos nesta zona, isto é sinal de que eu devo ter aqui um desarranjo qualquer hormonal. Os homens é que têm muitos pelos. Não, lá está. Não quer dizer, como eu estava a dizer, que não esteja associado, muitas vezes, com determinado tipo de contracepção, de contraceptivos, que apareça. Mas não quer dizer absolutamente nada. Também há mulheres que têm mais pelos aqui no queixo, há mulheres que têm alguma distribuição pilosa diferente do mais habitual. Ou então por fases na vida também, não é? Às vezes por fases, os períodos que têm, outros que não têm. E na altura da amamentação, é quando aparecem mais dúvidas nas suas consultas de mulheres a amamentar que acham que o melhor é não ter pelos ali naquela zona? Não, por acaso até nem é. Não sei, talvez até provavelmente, eu nunca pensei nisso, mas provavelmente pelas alterações hormonais da gravidez nem é tão frequente se calhar aparecer nessa altura. Não é? Enquanto que se calhar aparece muitas vezes na linha branca, na barriga, há um aumento do número de pelos nestas zonas, periareolar não é assim tão frequente. Claro que quem já tinha provavelmente vai manter. Mas pode sempre fazer, pode sempre retirar, não tem problema, desde que seja com bom senso, não é? Desde que sejam com cuidado, não tem qualquer problema, correndo sempre o risco e sabendo que há um tipo, quando se tira, crescem mais, não é? Portanto, mas isso é uma opção. É a situação em que o uso do laser seja desaconselhado? Ou é sempre um tecido, não é desaconselhado, mas o que acontece muitas vezes é, não só os dermatologistas ou os técnicos que trabalham com o laser estão habituados ou à vontade, ou não há informação clínica que defenda, que diga que não tem problema nenhum, ou que tem. E, portanto, muitas vezes as pessoas acabam por optar por não fazer e optar por métodos mais tradicionais, mas não existe nenhum risco diretamente associado. Portanto, aqui a nossa espectadora já fica aqui com estas dicas preciosas. Não precisa de ficar com eles e pode arranjar outras soluções. Não precisa de ficar preocupada, não é? E não é menos feminina por causa disso também. Nada, de todo, nada, nem pensar. Ora, a nossa consulta hoje é direcionada para as questões dos telespectadores. Já vamos a mais dúvidas que vão ser seguramente esclarecidas pelos nossos médicos especialistas. Não se esqueça de que no final do
programa é a altura para saber se é hoje o seu dia de receber o cartão de sonho. Claro que se não marcar o número, não será hoje o seu dia. Mas se quiser tentar a sua sorte ao longo da nossa tarde, ou se já se inscreveu, pode muito bem acontecer estarmos a falar ao telefone no final do programa. Hoje temos um prémio do dia com 1000 euros, é esse o valor, mas ainda temos, além deste prémio do dia, o valor que está acumulado no jackpot. São 31.500 euros. Ao todo, habilita-se a 32.500 euros. É uma bela quantia, deve considerá-la. 760 20 60 20 é o número, está no seu ecrã. E já sabe que, se ligar mais do que uma vez, mais vezes o seu número entra no sistema, depois o computador é que seleciona no final do programa. Eu fico sempre satisfeita por haver alguém que tem sempre uma mudança positiva na vida porque ganha o cartão de sonho. Já tenho encontrado espectadores que me dizem que ganharam ou que, olha, a minha mulher ganhou o cartão de sonho. Às vezes sou surpreendida com isto em sítios que nem imagino. Já entregámos o cartão de sonho em tantos lugares do país que é sempre possível haver alguém que se cruze comigo. De qualquer modo, no programa em direto só se cruzam comigo os espectadores através do telefone. Portanto, esteja com atenção ao seu telefone, não largue o seu aparelho em lado nenhum e fique perto do telefone, se for um telefone fixo, porque no final do programa, se toca, 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 ninguém atende, perde a possibilidade de ganhar o cartão. E a possibilidade de ganhar hoje 32.500 euros. Vamos lá ver o que acontece. Eu vou ficar aqui com curiosidade e expectativa. Espero que seja também o seu caso. Os doutores explicam qual o termómetro mais indicado para o seu filho já a seguir. As questões dos nossos telespectadores têm hoje a oportunidade de ser respondidas, pelo menos algumas delas. A próxima dúvida chegou via e-mail e é justamente para o nosso médico pediatra. O António diz que gostaria de oferecer um bom termómetro ao futuro sobrinho, mas não sabe qual será o melhor e qual pode ser usado, sobretudo nos primeiros tempos. Mas, além disso, quando a criança for mais crescida. Doutor Sérgio, isto é uma dúvida pertinente do António? É muito frequente. Portanto, relativamente à febre, temos de perceber que é um aumento da temperatura corporal acima de 38 graus centígrados, quando é avaliado a nível retal, ou 37,5 noutras regiões do corpo, nomeadamente da axila ou na região auricular, portanto, no ouvido. Existem vários dispositivos, podemos avaliar a temperatura nestes locais, também na pele. Contudo, abaixo de 6 meses está mais recomendado o uso de um termómetro retal, porque é uma temperatura de avaliação mais imediata, mais fácil. Para isso, podemos recorrer ao uso de um termómetro deste género, digital, com uma ponta flexível que permita ser colocada... A ponta deve ser flexível. Portanto, aqueles antigos termómetros de vidro não são aconselháveis para os bebés? São aconselhados termómetros com uma ponta flexível, para não traumatizar. Os termómetros de vidro não estão aconselhados porque podem-se partir, podem ser mais traumáticos. Portanto, este termómetro é um termómetro que devemos evitar hoje em dia. Isto, a avaliação da temperatura, acidente, parte e fica em 1000 pedacinhos, não é? É sempre perigoso. Em termos de avaliação da temperatura, noutras idades, podemos usar termómetros que avaliem a temperatura axilar ou a temperatura auricular. Portanto, podemos usar um termómetro, que é aquela a situação mais comum, não é? Exatamente. Portanto, um termómetro deste género para a região axilar, ou então um termómetro deste género que colocamos um espéculozinho e vamos colocar no canal auditivo e vamos avaliar a temperatura. Para todas as idades? Habitualmente, acima dos 6 meses, usamos qualquer destes dispositivos. Claro que, enquanto que a temperatura retal é uma temperatura mais imediata, conseguimos mais facilmente ter uma temperatura fiável, a colocação na axila ou a colocação no canal auditivo, se não estiver bem ajustado, o termómetro pode dar valores menos aceitáveis, mas com a técnica, uma vez que as crianças estão muitas vezes doentes, portanto, com a prática, vamos conseguir avaliar a temperatura. Há algum que seja menos fiável que desaconselha? Portanto, os termómetros tipo estes de chupeta, que são a avaliação bucal, há também fitas que são colocadas na pele, há outros que avaliam a temperatura cutânea, por não serem tão fiáveis, não são tão recomendados. Não quer dizer que para uma avaliação assim inicial não se possa usar. Havendo qualquer dúvida, convém ter... Para mais rigor, é preferível convém ter um termómetro dos outros. Portanto, relativamente ao conselho, acho que
conforme a carteira do nosso telespectador e também os pais-alvo que ele quer oferecer o termómetro, eu optaria por um termómetro que desse para avaliação retal e axilar, portanto, uma solução mais económica, e, se fosse possível, compraria 2. Eu gosto de comprar 2 coisas. Não, para quem tem crianças por perto ou trata de crianças, é sempre comprava um que desse para avaliar retalmente e para ser mais fácil. Estávamos a falar da temperatura medida nas axilas mais clássica, mas aquela célebre imagem dos filmes e da banda desenhada da pessoa, que não estou a falar das crianças, mas das pessoas com sacos de gelo na cabeça e um termómetro assim no canto da boca. E de vidro? E de vidro, não, na boca não. Não, sobretudo pode medir a temperatura retal. Isso não é nada conveniente. Não se recomenda. É uma possibilidade, mas habitualmente não se recomenda. Isto, estamos a falar de avaliações de temperatura nas nossas casas. No hospital usamos sistemas idênticos e também temos a possibilidade de avaliar continuamente a temperatura. Em algumas situações isso é obrigatório. E usam sensores cutâneos muito mais sensíveis para dar a temperatura corporal de uma forma contínua, ou mesmo sensores retais. Coloca-se uma sonda no reto para avaliar a temperatura retal continuamente. Nós já falámos aqui da febre, que não é aquele grande inimigo que as pessoas dizem, já teve a oportunidade de falar disso, mas é preciso sempre ter atenção, não é? Sim, portanto, a febre pode ser um sinal, sintoma de que alguma coisa está mal com a criança. E a maior parte das vezes é uma situação infecciosa. O ter febre, como já disse noutros programas, é normal e é saudável ter febre. Portanto, é um mecanismo de defesa do organismo perante um agente que está a agredir o nosso corpo, um vírus, uma bactéria, a febre surge. Portanto, há que ter alguma tolerância à febre, porque ela não é sintoma. Eu diria, se a temperatura é entre os 38 e 39 graus e a criança está confortável, podemos ter uma atitude mais expectante, fazer um arrefecimento natural, portanto, tirar a roupa, usar umas toalhas com água tépida para baixar a temperatura. Se a criança, de facto, está desconfortável ou se a temperatura é elevada, acima de 39, claro que temos que recorrer ao uso de medicamentos para controlar a febre, nomeadamente o paracetamol. Portanto, crianças muito pequeninas até aos 6 meses, supositórios? Ou xarope? Sim, habitualmente usamos quando são pequeninos, porque é uma via muito mais fácil, mais facilmente acessível, usamos a via retal. Mas pode-se usar desde pequenino a via oral, portanto o xarope pode-se usar. Claro que crianças mais velhas não gostam muito da via retal, portanto claro que usamos o xarope. Muito bem, mais uns conselhos que eu acho que o nosso espectador já está pronto a ir comprar os termómetros. Se calhar vai seguir o seu conselho por via das dúvidas. Ora, temos mais um e-mail, desta vez chega-nos da Cátia Leite. A Cátia diz que tem notado que aumenta de peso a cada vez que toma antibióticos ou antihistamínicos. Diz que já engordou 22 quilos em quase 2 anos e Dr. Pedro, ela está na dúvida, ela acha que é desta medicação, isto pode ser, pode não ser? De facto, existem alguns medicamentos que podem estar associados a um ganho de peso. Nos antibióticos não é tão frequente, até porque são utilizados num período de tempo limitado e os ciclos antibióticos que fazemos ao longo de 1 ano, ou 2 anos neste caso, não será assim tão... Porque ninguém toma durante o ano inteiro antibióticos. Em situações muito excepcionais poderá acontecer, mas não é frequente e penso que não é este o caso. Os antihistamínicos, por seu turno, quando utilizados de forma continuada e muito regular, podem aumentar ligeiramente o apetite. No meu entendimento, não explicam por si um ganho de peso de 22 kg no período de 2 anos. Portanto, claramente, não acho que seja os antihistamínicos a explicação para este ganho de peso. Há outros medicamentos que podem estar associados ao aumento de apetite ou a retenção de líquidos, de fluidos, nomeadamente os corticoides, os medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos, que podem alterar de alguma forma, por um lado, a retenção de líquidos, por outro, a questão do apetite. O que eu acho que é mais importante neste caso, e a nossa espectadora fala também, que já lhe foi diagnosticada a presença de nódulos na tiroide, é de facto explorar como é que está esta função tiroideia. Portanto, isso é o elemento que lhe dá mais preocupação. É. A presença de nódulos por si não é fator de grande preocupação se esses nódulos não forem
se forem benignos, obviamente, e se não forem funcionantes. A nossa tiroide produz basicamente duas hormonas, T3 e T4, como os apartamentos. E são essas hormonas que têm uma função biológica muito importante e que vão, num conjunto diversificado de órgãos, exercer efeitos metabólicos que fazem muitas vezes com que as pessoas que têm desregulação das hormonas tiroideias ou ganhem peso ou percam peso. E, portanto, é importante, no caso deste espectador que tem nódulos da tiroide, fazer análises ao sangue e ver como é que estão as hormonas que podem estar aumentadas ou diminuídas. Normalmente, neste caso, eu até ousaria dizer que provavelmente estarão diminuídas. Mas mais do que as hormonas tiroideias, importa ver um conjunto de outras hormonas, nomeadamente as hormonas sexuais e outras que podem estar associadas a variações do peso. É muito importante que, de facto, a Cátia procure o seu médico assistente e o nutricionista, que seja feita a avaliação hormonal adequada e que, estando tudo normal, como nós esperamos que sim, que seja instituído um plano alimentar e de exercício físico que lhe permita recuperar deste ganho de 22 quilos. 22 quilos em 2 anos é um ganho de peso muito substancial. E pode haver também o facto da pessoa não se sentir bem, por razões de saúde, de haver uma compensação de comer mais do que o habitual, ou seja, não claro diretamente relacionado com os medicamentos, mas pelo estado todo da pessoa. Não é? A fome emocional é um dos padrões mais importantes quando nós falamos na gestão do peso. Há muitas pessoas que, não tendo nenhuma alteração fisiológica, têm uma grande compulsão alimentar, que normalmente é mais marcada no período da tarde, no período da noite, e que fazem com que a pessoa até acha que tem um regime alimentar relativamente equilibrado, porque a maioria do dia passa a controlar aquilo que come, mas depois no período da noite é o descalabro e, portanto, acabam por comer de uma forma exagerada no período do dia em que menos necessitariam de ingerir uma quantidade elevada de calorias. E, portanto, às vezes, estabelecer um mapa da alimentação diária, identificar os erros e corrigir é suficiente para que se consiga restabelecer uma tendência de perda de peso para que estes 22 quilos sejam de facto perdidos. Eu acredito que com 22 quilos tem que haver seguramente alguma razão metabólica ou endocrinológica aqui por trás que tem que ser excluída. Não quer dizer que haja, mas tem que ser excluída. É importante depois que a Cátia tenha isso em atenção, as suas palavras, claro que sim. Não é? Ora, fica aqui também o alerta do Dr. Pedro, espero que a Cátia tenha registado estas indicações do nosso médico aqui no estúdio. Eu volto a recordar que no final do programa estarei em contacto direto com um telespectador, mas a razão será o cartão de sonho, a entrega do cartão de sonho, ao qual pode ir-se habilitando até chegarmos a essa hora, ou então até já se habilitou e já marcou o número habitual, o 760 20 60 20. Hoje o que está em causa é um valor de 32.500 euros, é este o prémio total, que é dividido em duas partes. Há 1.000 euros do prémio do dia, é o valor do prémio do dia, e ainda tem mais 31.500 euros acumulados no jackpot. O jackpot tem estado a acumular, não tem saído, pode ser que hoje seja o dia de entregarmos tudo. De cada vez que o jackpot não sai, aumenta 500 euros. Foi o que aconteceu desde quinta-feira até hoje. Portanto, estamos com 32.500 euros que podem ser para si. Para ter acesso a toda esta quantia, vai ter de não só ser a pessoa selecionada para ganhar o cartão de sonho, como ainda dar-me 4 palpites. Escolha 4 algarismos 0 a 9, já pode fazê-lo, já pode ter a sua chave dos 0 aos 9, escolhe 4. E se estes números coincidirem com o código do cartão, então ganha tudo o que está hoje em causa, 32.500 euros. Antes de tudo, tem de marcar o telefone e tem que ter a noção dos gastos que ficam do seu lado. Cada vez que marca o número, são 60 cêntimos mais IVA. É melhor ver quantas vezes é que pode marcar, quanto é que tem no saldo do seu telemóvel, e fazer as contas é sempre bom. E atenção que os menores de idade não podem participar no cartão de sonho sozinhos. Podem marcar se for a pedido de algum adulto que esteja por perto, e tem de ser esse adulto a falar comigo quando entregarmos o cartão de sonho. Portanto, menores de 18 anos ficam aqui com este recado. São 32.500 euros, faça como entender, na certeza de que hoje vamos entregar o cartão de sonho só no final do programa. Será que a epilepsia pode impedir as mulheres de engravidar? Os doutores respondem já a seguir.
Doutora Bárbara, agora é para si. Quero pô-la em contacto aqui com um e-mail que o Leandro Rodrigues enviou e ele está preocupado com a mulher. Pergunta se podem avançar para uma gravidez, uma vez que a mulher tem epilepsia. Têm dúvidas? Não sei se podemos ajudar a família do Leandro a aumentar, doutora Bárbara. Sim, muitas vezes. E além disso, esta família e muitas mais. É uma pergunta muitíssimo pertinente que, de facto, muitas vezes traz as doentes preocupadas, mas que é tranquilo. A grande maioria, mais de 90% das gravidezes, corre lindamente. Agora, é importante, de facto, ser uma coisa planeada. Essa é mesmo a grande questão. E vigiada, muito vigiada. Não, sim, sem dúvida, mas até fazer uma consulta pré-concepcional com tempo antes. Porque, com toda a informação. Com toda a informação, porque, de facto, isto pode alterar o sucesso dessa gravidez e de aumentar a sua família. Muitas vezes o que acontece é que existem diagnósticos de epilepsia que até foram feitos na infância, se calhar até algumas crises durante algumas crises convulsivas, se calhar da febre, que foi rotulada como epilética. Há imensas situações que se calhar portanto, é muito importante confirmar que este diagnóstico está feito. Depois, ponderar que terapêutica está a fazer. Além da terapêutica, se precisa mesmo de fazer aquele tratamento, se precisa de fazer outro, qual é que é a dose que está a fazer, se é mais do que um fármaco, se é só um, porque tudo isto influencia. A grande questão da epilepsia são os fármacos antiepiléticos. Esses fármacos é que podem ser, de facto, teratogénicos, ou seja, podem fazer mal ao bebê e estar associado a malformações. Nomeadamente, uma delas mais são as alterações do tubo neural, nomeada, por exemplo, a espinha bífida, que é aquela que acaba por ser mais conhecida, porque estes fármacos levam a uma redução, uma diminuição dos níveis de ácido fólico. Todas as grávidas, hoje em dia, que estão grávidas, que já tiveram, sabem que devem fazer o ácido fólico todas 3 a 6 meses antes de engravidar, e já aqui falámos sobre isso. Pode-se tomar um medicamento ou não? Sim, o que acontece é que as doses, em vez de ter as doses standard recomendadas, devem ser feitas com este cuidado de uns 3 a 6 meses antes e uma dose superior àquela que 3 a 6 meses antes 3 a 6 meses antes deve fazer esse reforço. Aliás, há muitas mulheres que estão, de facto, bem diagnosticadas e bem tratadas e que até o fazem, independentemente de quererem ou não engravidar, fazem também um reforço de ácido fólico esporadicamente. Portanto, aliás, uma das coisas destes fármacos, até mesmo em relação à pílula, desviando um bocadinho do assunto, mas que também é importante, é que estes fármacos podem reduzir a absorção da pílula. Portanto, a maioria das mulheres que está a fazer antiepiléticos orais pode não ter eficácia com a pílula. Portanto, a pílula pode não ser o método de contracepção eficaz nestas mulheres e, portanto, elas têm que arranjar outro. Mas, pronto, voltando em relação à gravidez, de facto, elas têm que fazer o ácido fólico, ponderar qual é. Há, essencialmente, um fármaco que não deve ser feito na gravidez. Todos os outros, o que acaba por se optar é aquele que melhor controla as crises e com a menor dose possível. Pronto, e, portanto... Mas o receio maior não só é do que pode acontecer com o feto, mas também o que pode acontecer com a grávida, não é? Se tem um surto, de repente, pode acontecer. Pode acontecer, com certeza, não é? As crises podem ocorrer e muitas vezes as crises podem, por exemplo, isso é uma das questões no parto, não é? Ainda agora há pouco tempo tive um parto, uma senhora me perguntava, e se eu tenho uma convulsão, o melhor é ser uma cesariana? Não é obrigatório ser uma cesariana, pode-se ter um parto vaginal maravilhoso, sem qualquer problema. A questão, por exemplo, se nós sabemos que é uma grávida que teve muitas crises no último trimestre, que é uma grávida que normalmente é com o esforço ou com o stress que desencadeia crises. Então, se calhar aí poderá ser, claro, aí a situação pode ser ponderada e eventualmente fazer. Agora, não é obrigatório, pode amamentar a maioria dos fármacos, mas aqui também está aqui o nosso pediatra para ver se concorda comigo, a maioria dos fármacos é adequado na gravidez. Portanto, o que acontece durante a gravidez é vigiar o bebê, vigiar as malformações que o ecografista que está a fazer deve saber que deve procurar mais frequentes associadas aos fármacos antiepiléticos e, muito importante também, dosear, que é uma coisa, o que acontece durante a gravidez é que a própria mulher tem alterações fisiológicas próprias, cuja dose que estava a fazer antes de engravidar, pré-concepcional, pode não ser adequada, ou pode ser excessiva, ou pode estar a ser abaixo do limiar. Realmente uma vigilância. É importante uma vigilância não só do bebê, mas da mãe, para confirmar que as doses que ela está a fazer, a nível depois no sangue, estão nos níveis adequados na dose mínima possível para equilibrá-la, mas que está. Portanto, no fundo é a vigilância. Então, a família do Leandro não há razões para não aumentar
comentar. Eu espero que ele fique satisfeito com estes esclarecimentos da doutora Bárbara. Temos também uma questão para a nossa médica oftalmologista. É uma dúvida que envia a Joana Araújo. Ela vê-nos em Famalicão e está connosco agora ao telefone. Boa tarde, Joana. Qual é a sua questão? Boa tarde. A minha questão tem a ver com o meu irmão. Ele tem 18 anos e numa consulta de optometria de rotina foi-lhe diagnosticado um queracotone. E após alguns exames que confirmaram a doença, um médico sugeriu-lhe uma cirurgia para a colocação de uns anéis na córnea. Eu nunca tinha ouvido falar desta doença e gostaria de saber quais são as suas consequências, se o meu irmão deve prosseguir com a cirurgia ou se há outras formas de tratamento. Portanto, a Joana ficou assustada com essa situação. Está assustada? Sim, porque uma cirurgia aos olhos é sempre uma cirurgia delicada, penso eu. Joana, temos aqui a doutora Rita para a esclarecer. Doutora Rita, se calhar pode ajudar-me a esclarecer a Joana, porque tem imagens que são importantes partilhar com ela e com os nossos telespectadores. Ela fala aqui de um problema que eu também nunca tinha ouvido falar, que até é difícil de pronunciar. Chama-se queratocone. Queratocone. E não é para ficar assustada. Não? Eu peço desculpa, é que a minha voz hoje não está nas minhas melhores condições. Queratocone é uma palavra que tem dois significados. Querato quer dizer córnea, cone quer dizer que tem uma forma de um cone. A córnea é esta estrutura que está aqui, é uma estrutura esférica que está aqui na parte da frente do olho, como veem, e no queratocone ela não tem este aspecto completamente esférico, ela vai ganhando um pequeno bico e, portanto, adquire a forma de um cone. Mas para fora ou para dentro? Para fora. Portanto, em vez de ser assim esférica, passa a desenhar aqui um pequeno bico. Aqui está, temos aqui as imagens. Exatamente. Portanto, esta é uma córnea normal que é esférica e esta é uma córnea que tem um queratocone. Esta é uma doença que aparece tipicamente na mesma idade em que apareceu no irmão da Joana, portanto, no fim da adolescência e o princípio da idade adulta. É progressiva. E como a córnea é uma estrutura que é importante na formação da imagem, funciona como se fosse uma lente, como se fosse a lente dos óculos. Imagino que a lente dos óculos, se aparece distorcida, a imagem também vai ser distorcida. Começam a ver mal. Não há hipótese de ter este problema e a pessoa não dar por isso. Pode não dar, mas há sempre um pequeno defeito. Portanto, provavelmente o que se passa com o irmão da Joana é que isto ainda está a começar, porque até agora não se apercebeu disso. E esta evolução para esta forma mais cónica leva a que a córnea fique mais frágil e ao fim de algum tempo, acho que podemos mostrar o slide seguinte, ela perca a transparência, que isto é uma estrutura completamente transparente, como nós vimos, e aparecem umas zonas em que há perda de transparência e fica opaca. É a mesma coisa que ver através de uma lente que seja opaca, ou seja, a pessoa deixa de ver. É esta que estava à procura. Estão a ver aqui esta mancha branca. Isto é uma córnea que tem um queratocone, que já perdeu a transparência e está a começar a aparecer esta zona esbranquiçada. Portanto, fica um aspecto meio leitoso. Exatamente. E isto perturba muito a visão. Nem todas as pessoas chegam a este nível de visão. Habitualmente o queratocone é bilateral, mas é assimétrico. Há sempre um olho mais afetado do que o outro. E os tratamentos que se fazem são a aplicação de óculos ou lentes de contacto para compensar esta distorção da imagem. E recentemente surgiram novas técnicas. Uma chama-se crosslinking. Não sei se a Joana já ouviu falar. O crosslinking é uma forma de laser que se aplica sobre a córnea e que reforça a estrutura e, portanto, diminui esta fragilidade. A outra alternativa são os anéis. Temos aqui um vídeo que vai mostrar. Os anéis são uns anéis de acrílico minúsculos que se põem na espessura da córnea. Vejam, os anéis são assim. Introduzem-se na espessura da córnea e a córnea que tinha a forma de um cone começa a ficar mais esférica. Pronto, acho que o vídeo está parado, não é? Não, está um bocadinho lento. É uma operação que demora. Mas isto é o vídeo desde o início. Se me pudesse acelerar para os 30 segundos.
Portanto, Isto são as lentes de contacto. Não é? Vejam aqui, os anéis são colocados na espessura da córnea e a córnea começa a ficar mais aplanada. E, portanto... Com a colocação destes círculos, destes meios círculos. É muito curioso, não é? Portanto, a vantagem em relação às lentes de contacto e aos óculos é que esta técnica não só melhora a visão, como também atrasa a progressão da doença e, portanto, deixa de ter aquela forma tão cónica. Claro que há casos que nunca correm tão bem e caso a situação evolua mesmo com os anéis, há sempre a possibilidade de fazer um transplante de córnea. Nós temos algumas imagens, ou seja, retira-se aquela parte da córnea que está esbranquiçada e coloca-se uma córnea de um dador. Aqui está. Corta-se, isto é uma cirurgia muito mais delicada do que a cirurgia dos anéis, corta-se a córnea, que estava branca, e coloca-se uma córnea nova, dão-se uns pontinhos aqui a unir. Claro que isto dá uma certa distorção da imagem, mas aumenta muito a qualidade de vida destas pessoas. Temos que pensar quando as pessoas chegaram a este nível, que já têm uma qualidade de visão muito má. Mas quem tem medo de uma cirurgia também não pode esperar que este problema se resolva sem a cirurgia. Claro, claro. Portanto, a cirurgia é mesmo indicada neste caso. Pois, eu diria que no caso do irmão da Joana, provavelmente ele ainda está numa fase inicial, tem indicação para a colocação de anéis, mas obviamente que as indicações são caso a caso e são pensadas com o cirurgião que faz e que tem experiência nesta área. Portanto, se tem dúvidas, deve ouvir uma segunda opinião, mas que ela é bem intencionada e vai com certeza melhorar a qualidade de vida do irmão, que brevemente poderá ser deteriorada com a evolução da doença. Portanto, é preciso ter tudo isto em atenção. Obrigada à Joana por ter trazido até nós esta dúvida, que pode ser a dúvida de mais pessoas. E obrigada também à doutora Rita Diniz da Gama. Podemos ir andando em direção à nossa bancada e eu aproveito para levantar uma questão a quem está a acompanhar a nossa emissão. Seja em casa ou noutro sítio qualquer, por acaso sabe quanto é que está hoje no cartão de sonho que pode ser seu? Pois são no total 32.500 euros. O prémio do dia está em 1.000 euros e de resto temos o valor acumulado no jackpot, estamos com 31.500 euros. No total são 32.500 euros. Pode habilitar-se esta quantia ligando o número habitual, o 760 20 60 20, e saiba que de cada vez que faz uma chamada telefónica para este número tem um custo a seu cargo, são 60 cêntimos mais IVA. O melhor é fazer contas, é sempre importante, mesmo que seja uma pessoa que habitualmente participa aqui no sorteio do cartão de sonho, o melhor é fazer as suas contas, ver quantas vezes é que pode ligar, quanto é que pode gastar, mas pode habilitar-se realmente ao valor e só há uma maneira de o fazer, que é ligando o número. É melhor estar com atenção ao telefone, no final há quem abandone o aparelho e perca a possibilidade de dar os palpites e de ganhar o cartão, que é um cartão de sonho, porque a partir de 1.000 euros, caso atenda o nosso telefonema, são-lhe garantidamente entregues. Ligamos de um número privado, é melhor atender, pode ser eu, e a estes 1.000 ainda pode juntar tudo o resto, o valor do jackpot. Esta tarde vale mesmo a pena considerar, eu conto com a sua participação, se assim o entender, e quem sabe hoje no final do programa não estaremos ao telefone. Vamos ver como é que está. E agora vou dar a palavra ao Adelino. O Adelino gostava de obter uns conselhos para um problema que o incomoda no dia-a-dia, de que ele até tem algumas dificuldades em falar. É assim, Adelino? Olá, doutora, como é que está? Bem, obrigada. Bem, os doutores são aqui os meus ilustres companheiros de conversa. Adelino, eu sei que tem obstipação, é isso? É muito grande, é muito grande. E isso perturba a sua vida diária, não é? Sim. Então fale-nos lá desse seu problema. Ora bem, para fazer aqui um resumo muito rápido, que também não posso demorar muito tempo, porque o tempo é dinheiro, como se costuma dizer. Eu tenho, 61 anos, sou diabético tipo 2 e tenho grande dificuldade em obrar. Chego a andar 5 a 6 a 7 dias sem conseguir obrar. Já tentei algumas coisas, por exemplo, o doce alívio, que os doutores também devem saber o que é.
mas começou-me a não a fazer efeito e agora comecei a tomar um chá que também não sei até que ponto é que isto, embora me ajude, mas não sei até que ponto é que isto será o indicado. E isso acontece-lhe desde quando, Adelino? Já há muito tempo que tem esse problema? Já há algum tempo. Bom, Dr. Pedro, estamos aqui a falar com o Adelino, ele diz que tem diabetes, não sei se tem interferência neste tipo de problema, porque há muita gente que sofre disto, não é? Sim, de facto é um problema de saúde muito frequente e, tal como o Adelino, muitas das pessoas acabam por evitar procurar ajuda porque têm algum pudor em falar dele. Mesmo com os médicos? Mesmo com o médico, e portanto não devem ter nenhum pudor em fazê-lo. É uma situação que pode ter consequências para a saúde e, sobretudo, tem um impacto muito significativo na qualidade de vida e, portanto, pessoas que tenham, obviamente que isto há padrões individuais que devemos sempre avaliar, mas pessoas que tenham menos do que 3 dejeções por semana têm, à partida, uma obstipação que deve ser avaliada. Neste caso concreto, o Adelino não nos referiu isso, mas penso que também tem um problema de mobilidade, correto? Exato. Pronto. Há aqui duas situações. Por um lado, a diabetes, que vai alterar a própria inervação do intestino e, portanto, os movimentos intestinais ficam comprometidos e isso, juntado à situação da mobilidade reduzida, é uma situação que acaba por agravar este problema. A mobilidade reduzida tem 2 significados. Por um lado, o facto de a própria inervação do intestino poder estar comprometida e o facto de não haver exercício físico e marcha e outro tipo de movimentos, como uma pessoa que não tem essa mesma limitação funcional, acabam por tornar o intestino um bocadinho mais preguiçoso. E, portanto, há aqui um contexto que favorece, de facto, a ocorrência da obstipação. Há algumas estratégias que podemos adotar, tendo em conta a existência de medicamentos para o tratamento da obstipação. Mas eu acho que mais importante que isso, e se calhar podemos passar para aquele lado, é mostrar aqui alguns alimentos que podem ajudar, não só o Adelino, mas quem nos esteja a ver, no tratamento da obstipação crónica. Mas são alimentos que a pessoa fica à espera que eles resolvam logo nos primeiros dias. Isto não é assim que funciona. Não é assim. Ou seja, esta alimentação deve ser um complemento à medicação que possa ser utilizada para minimizar o número de dias sem evacuar, não é? Portanto, a primeira regra é hidratação, ou seja, ingerir pelo menos 2,5 litros de água por dia. Água, chá, sumos de fruta, são tudo bebidas não alcoólicas que vão ajudar a aumentar a massa fecal e o volume fecal se complementarmente à ingestão de líquidos houver uma dieta muito rica em fibras. E temos aqui alguns exemplos de alimentos que são muito ricos em fibras. Podemos começar aqui pelas frutas, a laranja, a maçã com casca, a pera com casca, o kiwi, a banana, a melancia, os frutos vermelhos. A própria banana, que há quem ache que faz exatamente o contrário. Porque é rica em fibra. costuma dizer que a banana prende os intestinos. Mas não, a banana ingerida com uma quantidade de líquidos adequada tem um efeito também laxante. Aqui a questão é, a fibra são substâncias que não são digeríveis pelo nosso organismo, portanto não são absorvidas. Quando elas estão presentes dentro do intestino, elas chamam água. Se a pessoa ingerir água, a água é chamada ao intestino, aumenta o volume das fezes e isso favorece os movimentos intestinais. Se a pessoa ingerir fibras, mas não ingerir água, fica com uma rolha. E, portanto, é muito importante equilibrar a ingestão de líquidos como medida mais importante e depois reforçar a ingestão de fibras. Mas a laranja, a maçã, a pera, os frutos vermelhos, a melancia, são tudo frutas muito ricas em... O kiwi, os frutos vermelhos de uma forma geral, os citrinos, o kiwi, a manga, a papaya, são tudo frutos muito ricos em fibra. Depois temos aqui brócolos, batata doce, são alguns exemplos de produtos hortícolas que também são muito ricos em fibra. Os cereais são importantes e muitas pessoas que fazem dietas com restrição de hidratos de carbono e evitam estes alimentos têm, por princípio, uma privação de fibras. Não devem aboli-los completamente da sua dieta, devem preferir cereais integrais, ou seja, massa integral, arroz integral, pão integral ou aquele pão enriquecido com sementes. As próprias sementes, temos aqui sementes de girassol, temos aqui aveia em grão, pode ser aveia em flocos, desde que seja aveia integral, temos aqui lentilhas. Como é que nós podemos introduzir estas sementes na alimentação? Bem, as lentilhas cozem-se, podem cozinhar-se como feijão, por exemplo. Exatamente. Os outros cereais podem ser misturados, por exemplo, em saladas, podem ser misturados em frutas, na sopa, exatamente. A aveia, por exemplo, sobretudo a aveia em flocos, pode ser um bom pequeno almoço, misturar, pôr 2 ou 3 colheres de sopa de aveia no fundo de uma taça, cobri-la com água, deixar a água quente absorver e cozer a aveia e depois misturar frutas e iogurte e fazer disso um bom pequeno almoço.
Temos aqui os frutos secos, que também são fontes importantes de fibra, e temos aqui leguminosas, que também são um bom exemplo de alimentos ricos em fibra. Uma regra: para quem não faça uma dieta muito rica em fibras, deve evitar introduzir isto tudo de uma vez só. Porque isso pode provocar o chamado desarranjo intestinal. Exatamente. Não é? Que o intestino que não esteja habituado a estes alimentos estranha, não é? Estranha, e como eu disse, são substâncias não digeríveis, ou seja, as bactérias que estão presentes no nosso intestino vão transformar isto tudo em gás. Uma pessoa que não ingira fibras num determinado período da vida e depois de repente as introduza todas de uma vez, vai ter um aumento da flatulência e vai ter, obviamente, uma sensação muito desagradável de extensão abdominal e de gases, que não é agradável. De qualquer modo, aquilo que referiu no início da conversa sobre o facto do Avelino estar mais limitado do ponto de vista físico, tudo o que seja a pessoa mexer-se quando pode é benéfico. Para quem não tem essa limitação, obviamente que a marcha ou o exercício físico é algo que promove os movimentos intestinais. Um outro aspecto que é muito importante no caso do Avelino é, uma vez que ele faz seguramente medicação, e a medicação para o tratamento da diabetes é um bom exemplo disso, a medicação em si pode lentificar os movimentos intestinais, aumentar a flatulência e favorecer a obstipação. Portanto, é algo que tem que ser avaliado com o médico para substituir algum medicamento. Como complemento disto, existem hoje em dia também, para quem não consiga ingerir este tipo de alimentos, suplementos com fibra, que devem também ser parte da dieta. Uma mulher deve ingerir 20 a 25 gramas de fibra por dia e um homem deve ingerir 30 a 40 gramas de fibra por dia. Isto que mandam as normas internacionais. E outro aspecto tem a ver com os simbióticos, ou seja, aqueles micro-organismos que vão recolonizar a nossa flora intestinal e favorecer o trânsito intestinal. Portanto, há aqui um conjunto de alternativas, como complemento dos laxantes, obviamente, dos enemas, dos clisteres, que deverão fazer parte da rotina de alguém que tem problemas de obstipação e que, obviamente, de qualquer modo, o Avelino falava de estar 6 a 7 dias, é um tempo muito grande, não é? Ele deve tratar desse problema, não deixar arrastar. Exatamente. Quanto mais tempo as fezes permanecem no intestino, mais desidratadas ficam, porque o organismo tende a absorver a água. Se elas ficam mais secas, a expulsão é mais difícil e, portanto, isso vai perpetuar a própria obstipação e aumentar o esforço associado à evacuação, favorecer o aparecimento de divertículos e, portanto, é algo que deve ser mesmo contrariado. Muito bem, espero que o Adelino tenha ficado esclarecido e, entretanto, acho que ainda temos um tempinho, Dr. Sérgio, muito rápido, para uma pergunta que chegou pelo Facebook, que nos chamou a atenção, porque já falámos aqui de muitos problemas relativos às crianças, mas a Nádia Silva está preocupada com o filho de 2 anos, porque diz que ele acorda durante a noite, à meia da noite, a chorar e não deixa que ninguém lhe toque. A Nádia diz que podem ser ataques de pânico. O que é que pode dizer? Nesta idade, o que é habitual é tratar-se de terrores noturnos. E já falámos no outro programa. Habitualmente surgem no início da noite, quando o sono é mais profundo, habitualmente entre o primeiro quarto de hora até às primeiras 2 horas de sono, choro intenso, movimentos descoordenados, podem mesmo estar com um olhar fixo, mas estão a dormir. São dificilmente despertáveis as crianças nesta situação e não conseguimos confortá-las. Isto é muito típico. Se tocarmos, a questão do toque é importante aqui? Se tocarmos, ela não vai acordar habitualmente nesta situação, terrores noturnos, enquanto que nos pesadelos, muitas vezes, que surgem habitualmente noutras fases do sono, portanto, mais à meia da noite, mais para o fim do sono, mais pela manhã, em que as crianças podem ser facilmente despertáveis e, habitualmente, quando acordam, conseguimos acalmá-las. É a diferença entre uns e outros. Portanto, não se pode falar de ataques de ansiedade. Não, nesta idade não. Portanto, é uma situação que é muito frequente nesta altura da vida. Entre os 3 e 5 anos, cerca de 15% das crianças têm esta perturbação de sono. É uma situação benigna, autolimitada, que vai passar ao longo dos anos, portanto, tem tendência para desaparecer e, ao que sabe, não tem qualquer reflexo em termos psicológicos, psiquiátricos, desenvolvimento, nada. Tem algum conselho para dar à Nádia? Portanto, sobretudo, criar rituais de sono. Portanto, a criança deve ir para a cama sempre à mesma hora, relativamente cedo. A vida do dia-a-dia deve ser calma, evitar grandes stresses. Quando a situação ocorre, não se deve acordar a criança, deve-se tentar acalmar quando ela acorda, deve-se tentar que, quando está com um ataque destes, esteja segura na cama, portanto, para evitar quedas e, sobretudo, não confrontar a criança com a situação,
porque ela não se vai lembrar do acontecido. Portanto, basicamente são estes conselhos. Muito obrigada. Muitos conselhos hoje dos doutores que estiveram a responder a algumas das questões que nos são enviadas pelos telespectadores. Já sabe que, se for o seu caso, tem alguma dúvida, pode enviar um e-mail para osdoutores@sic.pt. Aproveite, pode sempre gravar um vídeo com a sua questão, é sempre também muito bem-vinda. Na próxima semana, os médicos especialistas do Boa Tarde estão de volta com mais dicas, mais recomendações médicas. E já faltou mais para o final do nosso programa de hoje e para o momento em que entregamos o cartão de sonho.